que como pessoa, eu com 17 anos, eu já sabia que eu queria ser empresário. Eu queria ser empreendedor, eu queria ter algo meu, primeiro ponto. E eu tinha muito claro que eu queria ter algo que eu pudesse ter escala, que eu pudesse ter em todo o Brasil. Esses eram dois atributos que já faziam parte de mim ainda antes dos 18 anos. Eu já sabia que eu queria trabalhar com algo que pudesse impactar a vida das pessoas em grande escala. De onde que tu veio, cara? Fala um pouco mais, hein? Eu gosto de saber disso. Cara, eu venho de uma família bem simples, né, de um bairro bem simples e tal, Aqui de Bento, aqui de Bento Mesmo. Gonçalves, é. E, e eu tive a oportunidade de assim, ter acesso a um livro quando eu era novo, que era o livro Nunca Desista de Seus Sonhos, do Do Augusto Augusto Cury. Cury. É. A minha mãe comprou aquele livro pro meu pai, E o teu pai nunca e o leu? meu pai nunca leu, velho. E aí eu tava de férias da escola, né? E aí eu não tinha nada pra fazer, eu olhei aquele livro e disse, cara, eu vou ler esse negócio aí, ver qual é que é, né? E, cara, quando eu li aquele livro, eu conheci a história de algumas pessoas, né? Eu conheci a história de Abraham Lincoln, eu conheci a história pela primeira vez. Eu nunca tinha eu já ouvi o nome, né? Mas eu nunca tinha lido sobre ele ou ouvido algo sobre Abraham Lincoln, Martin Luther King e Jesus Cristo. E o que eu entendi da história daqueles três personagens é que a vida deles ela começou de uma forma muito difícil. E para eles conseguirem ter a realização do sonho deles, do objetivo deles, eles enfrentaram muitos obstáculos. Mas uma coisa que eles fizeram, eles tiveram que persistir. Eles não pararam diante das primeiras dificuldades, primeiros obstáculos, e eles deram certo. E aquele livro, cara, ele criou dentro de mim assim, uma coisa que eu nunca tinha pensado. Cara, eu posso mudar a minha realidade. Eu não preciso, por ter nascido num bairro simples, uma família, né, pobre, eu não preciso, eu não tô obrigado a viver essa realidade para sempre. Isso não é um karma. É, sabe? E eu até então, cara, ninguém nunca tinha me falado isso, Vanazzi. Ó, Alex, cara, tu pode mudar a tua realidade. Aquele livro foi a primeira chave que virou na minha cabeça. E aí, por eu começar a pensar de uma forma diferente, eu comecei a me questionar, cara, o que que uma pessoa de sucesso, o que que uma pessoa e tal que tem resultado, ela faz? E muito novo, ainda ali pelos meus 14, 15 anos, quando eu tinha a oportunidade de conversar com alguém como você, eu era curioso. Eu perguntava, cara, como você começou? O que que você fez e tal? Então, por causa dessa minha inquietude, eu comecei a trabalhar muito novo. Eu entendi que o que era necessário para mudar a minha realidade era o trabalho. Então eu com 14, 15 anos, cara, eu já trabalhava em 2, 3 empregos, já, sabe, me esforçava muito, já estudava de noite, trabalhava o dia inteiro e tal. Então, e aí conviver com outras pessoas, o meu trabalho, começou a me abrir a cabeça, expandir a cabeça. E em que trabalhava na época? Cara, o meu primeiro trabalho foi representação comercial de colchões terapêuticos, com 14 anos, velho. Aprendeu a ouvir não, assim? Isso foi a primeira coisa assim que me forjou, né? Saber ouvir não e não levar o não pro lado pessoal. Entender que é um processo da venda. Ai, cara, isso é um negócio que até me arrepia, né? Falar a importância, como todo mundo deveria trabalhar com vendas em algum momento da É, vida, né, com cara? certeza. A venda ela te forja, né, velho? É Ela isso aí, forja o é teu isso aí, é caráter, isso aí. a tua Ela mentalidade. te testa, É, é, ela testa quanto tu acredita. o É ou não quanto é? tu O acredita, quanto velho. tu De acredita. fato, O é, quanto fato, né? é, Eu brinco, pô, vim de Buenos Aires, que nem eu é, vim, né? Com uma ideia aham, na cabeça e dizer, cara, será que isso vai dar certo? é, Até onde tu tá disposto a ir uhum, pra trabalhar com o que tu aham. gosta, né? Olha só que É. loucura. Quando eu fui trabalhar com colchões terapêuticos, né? Pensa, eu tinha 14 anos e eu conheci um cara, que ele foi o meu primeiro mentor de vendas, meu primeiro professor. E ele viu o meu perfil. Eu já era um cara muito determinado, muito esforçado, muito dedicado, que trabalhava duro. Enquanto, um exemplo, os outros representantes faziam 5 ligações, eu fazia 15, 20. Eu não. Hoje eu olho para trás, assim, cara, eu não conseguia olhar para minha realidade e me vitimizar. Hoje eu entendo que a minha circunstância, velho, ela era muito precária. Porque eu morava, assim, numa casa muito simples. Quando eu comecei a trabalhar como representante comercial, eu não tinha celular. Então eu tinha que ligar para os clientes usando um orelhão na época, né? Talvez tem gente que nem sabe o que é um orelhão, mas eu tinha Sim. que procurar por um orelhão, botar ficha e tal.
E eu com 14 anos, eu não conhecia pessoas que tinham condições financeiras de comprar um colchão, porque um colchão terapêutico, hoje em dia ele é caro. Imagina isso há mais de 10 anos atrás, ele era muito caro. Um colchão de 10 mil. Na época era 10 mil, 5 mil era o mais barato. Sim. Então, cara, o que eu tinha que fazer? Com 14 anos eu tinha que ir pra rua e fazer contato frio. Eu tinha que entrar nos estabelecimentos, velho, tipo, era o que eu fazia, eu entrava num salão de cabeleireiro, barbearia, e eu via um cara, por exemplo, igual tu, bem arrumado, uma camisa legal, e eu puxava papo, velho. Pô, e aí, como é que tá, não sei o que, tu trabalha com o quê, tu faz o quê? E eu puxava papo com os caras, com 14 anos, e aí o que eu fazia? Eu, Alex, sou representante da Nimpo Brasileira, uma empresa de colchões terapêuticos, não sei o quê, um produto de excelência. Cara, eu gostaria de te apresentar esse produto, né, na tua casa, pra tua família, pode ser, o que tu acha? O cara, beleza, e me dava o telefone. Quantos dessas abordagens viravam lead, efetivamente? Cara, uma minoria, velho. De cada 10, de cada... Cara, sei lá, eu acho que assim, 5, 6... Pô, mas tu conseguia de 10, conseguia 5? Eu tenho assim, eu sempre fui um cara carismático no quesito assim de eu consigo me dar bem facilmente com as pessoas. Sim. E já nessa época, as pessoas mesmo diziam assim pra mim, Alex, cara, sabe, tu tem que trabalhar com isso mesmo, porque tu gosta de pessoas, eu sempre gostei de conversar, eu sempre fui curioso, sabe, de fazer muitas perguntas pras pessoas e tal. E eu tenho uma coisa assim, eu não fico pensando muito no que as outras pessoas vão pensar de mim. Se eu tinha que fazer um contato frio e isso era o que eu precisava pro meu trabalho, velho, eu entrava no lugar, ia lá e puxava papo pro cara e já era. Eu não ficava, mas o que vai pensar de mim? Quem, sabe, eu não tenho dinheiro, o que eu tô querendo dizer que eu sou um representante comercial, sabe, eu tava quebrado, não sei o quê. As pessoas não sabiam da minha realidade. E eu, velho, pra mim aquilo era o meu normal. Eu não achava que eu era um pobre Zé Ninguém, um coitado por não ter, sabe, uma roupa legal, por não estar numa casa legal. Eu entrava lá, puxava papo com os caras na minha cabeça de igual pra igual no quesito assim, cara, eu tô trabalhando, eu tô lutando, eu tô, sabe, querendo mudar de vida e tal. Não tô pedindo nada pra eu tô vendendo uma coisa que é boa, era um produto bom e tal. E aí, cara, eu pegava o contato dos caras e depois eu ia lá onde eu morava, no Orelhão, e ligava pros caras, velho, de noite com uma lanterninha na frente do Orelhão e dizia, pô, aqui é o Alex, da Nimpo Brasileira, se lembra lá que a gente conversou? Podemos marcar uma visita e tal. E aí, cara, eu ia de a pé, velho. Pegava a maquete do colchão, que era um troço grande, assim, né? Botava embaixo do braço e ia caminhando, velho, pra apresentar o produto pras pessoas. E essa minha postura, essa minha atitude fez o meu diretor na época, né, o cara que era o que estava me ensinando, ver que eu era uma pessoa diferenciada. E ele foi a primeira pessoa que me falou assim na vida, eu me lembro muito bem do dia, do momento e tal. Ele falou assim, Alex, tu é um cara... se eu não me engano, ele usou até essa palavra. Ele falou assim, Alex, tu é um cara fardado ao sucesso. Tu é um cara que nasceu para ter sucesso. E aí eu... Por quê? Porque ele, cara... O teu jeito, o teu perfil, eu não consigo ver e tal, tu não dando certo. Alex, tu vai dar certo. E, cara, como aquilo, assim, ó, até então, a realidade que eu tinha, ela não era nem um pouco parecida com isso. Meus pais não me botavam pra cima. Meus pais me botavam pra baixo. Quando eu tentava fazer alguma coisa diferente, quando eu tentava vir com alguma possibilidade de vida diferente, meus pais diziam, não, pô, a gente tem que aceitar a nossa realidade. Alex, meu pai me chamava acho que era até hipócrita. Porque eu queria, tipo, pô, olha essa vila, eu quero sair daqui, eu quero mudar melhor. Como se eu não tivesse agradecido por aquilo, né? Isso, como se eu não fosse grato, sabe? E eu dizia pra ele, não, pai, cara, eu gosto, né? Eu sei que as pessoas aqui são boas e tudo mais, mas eu quero algo a mais. E aquilo que o Fabiano falou pra mim, que era, né, o Fabiano foi esse cara, entrou, velho, aqui dentro. Foi teu pai rico. Sabe? E aquilo já leu o Pai Rico? Já li o Pai Rico. Né? Uma coisa ele foi pensar, meu pai rico, velho. E ele, cara, me injetou fé. Ele me injetou confiança, crença que eu podia um dia ter uma vida melhor. E aí, cara, eu com aquela... que era possível. Ele me fez acreditar que era possível. E aí eu com 14 anos, cara, fui lá, trabalhei, me esforcei. Aí depois de um tempo eu saí da representação comercial dos colchões e entrei numa empresa em Bento que é o Serra Nossa, que ainda existe, o jornal Serra Nossa. Sim. E eu trabalhei ali dos meus 15 até os quase 20 anos. Eu fiquei 5 anos lá. E lá foi uma escola pra mim, trabalhando com o Estevão, com o Diogo, né? E eu aprendi, cara, lá... Com vendas também. Com vendas. E o que aconteceu? Quando eu entrei com 15 anos no jornal, o pessoal no início me tratou super bem, porque, pá, olha que bonitinho, um cara com 15 anos, vender, não sei o que, achavam fofo, né? Só que a hora que tu começa a incomodar... Cara, a hora que eu comecei a incomodar, velho, começou a levantar...
inveja, inimigos e Esse tal. moleque. Esse moleque, o pessoal falava de mal de mim pelas costas, não sei o quê. Só que o que que eu tinha, cara? Eu não recebi nenhum treinamento naquela época, né? Isso é uma coisa assim que hoje eu entendo a importância do treinamento. Eu não tive nenhum treinamento de como fazer, como falar, o que não falar e tal. Só que o que que me fez ter resultado naquela função, naquela época? Os números. Eu Não entendi. existe argumento contra resultado, meu amigo. Enquanto os meus colegas, cara, eles ligavam, exemplo, para 10 clientes num dia, eu ligava para 100. Enquanto eles visitavam 2 clientes num dia, eu visitava 8. Então eu era ruim. Só que eu fazia isso tanto que dava resultado, velho. Entendeu? Sim. E aí, cara, eu comecei a fechar as primeiras vendas, eu comecei a ver que eu levava jeito para aquilo e tal, e a coisa foi acontecendo. Na tentativa e erro também o cara aprende, né? Vai vendo Sempre, coisas tu vai funcionam. melhorando e tal. E se tu é safo, né? Se tu é Claro. inteligente, tu vai aperfeiçoando o teu método. E aí, cara, eu fiquei no jornal até os meus 19 anos. Só que o meu trabalho no jornal era visitar empresários. Eu vendia anúncio em jornal. Quem compra anúncio em jornal é quem é empresário, quem quer divulgar a sua empresa. Então eu falava com pessoas como você já no meu dia a dia, quem tem negócio, quem tem uma oficina, quem tem uma loja, quem tem um comércio. E eu, cara, perguntava pra eles: cara, qual tu, né, sempre foi empresário? Sabe, como é que tu começou? Tu é da onde? Eu perguntava pro pessoal. E, cara, eu entendi que a maioria das pessoas que estavam ali, que eram empresárias, um dia elas foram funcionárias, velho. Um dia elas trabalharam. Quem tinha loja, um dia foi balconista. Quem tinha sua mecânica, um dia era auxiliar de um mecânico. E aquilo, cara, sabe, começou a entrar na minha cabeça e disse: cara, se eles conseguiram, eu também posso. Talvez isso também seja possível para mim. E aí, cara, eu comecei a ler sobre empreendedorismo em alguns eventos, ter algumas oportunidades de começar a entender a mentalidade e tal de um empreendedor, né? E aí, com 17 anos, velho, eu já tinha bem claro, eu quero ser empresário. Eu falava pra minha esposa, eu quero ser empresário, eu quero um dia ter o meu negócio. Até surgiu a oportunidade lá quando eu trabalhava no Serra Já era Nossa. casado. Já era casado, eu casei com 17 Com anos a com a minha minha esposa. Sim, até hoje a gente vai fazer já 12 anos de casado, né? Tem filho. Sim, tem um filho, vai fazer 2 anos e tal. E eu falava pra minha esposa, eu quero ser empresário, eu quero ter o meu negócio. Surgiu a oportunidade de eu ser sócio do jornal. Só que aí o que na época eu pensei assim, cara, por que que eu vou pegar, né, sei lá, 40, 50, 60 mil e comprar 5% de uma empresa, sendo que eu posso, com esses 40, 50 mil, montar a Abrindo. minha empresa e ser dono de 100%. Tipo, essa já era a minha mentalidade na época. Então, quando eu tive a ideia, quando eu tive o recurso, isso com 19 anos, eu, cara, falei, agora eu vou sair do jornal e vou abrir a minha empresa. E o cagaço? Cara, pra maioria das pessoas eu tava fazendo uma loucura, velho. É. Inclusive pra minha esposa, né? Bem-vindo ao time! Meu irmão, a cara do meu pai, quando eu falei que eu ia sair da Anon. Ai, ai. Cara, porque pra maioria das pessoas, elas não estão enxergando o que tu tá enxergando. Então, elas olham e tal, de fora, né? Elas olham o contexto e dizem, cara, o cara tá empregado, tá ganhando bem, é novo. Eu já era o orgulho da minha esposa nessa época, eu já era orgulho do meu pai e da minha mãe, porque com 19 anos, velho, eu já tinha dado certo. Eu já tinha um carro próprio, eu já tinha comprado um apartamento. Lógico, aqui eu tô falando de algo que aconteceu com 19 anos, mas eu comecei a trabalhar com 14, então já Claro, eram claro. 5 anos de trabalho, né? E aí, cara, eu ganhava na época do jornal 4, 5 mil. Não, ganhava bem, Ganhava pô. bem, velho, com 19 anos. Isso há quase 10 anos atrás era um ganho legal. Lógico, isso tinha mês que ganhava 3, mas a minha média de ganho era 3, 4 mil. Era um bom salário pra época. Eu e minha esposa, a gente tinha uma boa realidade, sabe? Vivia bem e tal. E aí, eu falei pra ela, amor, eu vou sair do jornal e eu vou abrir o meu negócio. Ela me chamou de louco, né? Disse, não, tu não vai fazer isso, pra que fazer isso, não sei o que, tal, tal, tal. O Estevão, né, que era o meu diretor comercial na época, amigo, até hoje é do meu jornal. amigo, lá do jornal e tal, Estevão Zanetti. Aí ele quis me desmotivar, né? E eu entendo ele também, eu era um bom vendedor, ele não queria me perder, né, velho? Claro. Falei, pô, Alex, não é bem assim, ter negócio é difícil, cara, tu vai ver, é complexo, talvez não dê certo, e se não der certo, não sei o que. Começou a querer botar umas pulgas atrás da minha orelha. Mas eu falei pra ele, disse, cara, vai dar certo. E eu me lembro que eu falei pra ele um negócio assim, cara, eu te dou a minha palavra que eu não vou voltar a trabalhar no jornal. Eu nunca mais vou voltar a trabalhar aqui no jornal. Eu vou fazer dar certo o meu negócio. E aí, cara, Vou fazer até dar certo. eu vou fazer até dar certo. E aí eu saí do jornal. Eu tenho um problema, né, que eu consegui hoje controlar um pouco, que eu sou um otimista em excesso. Eu acho que tudo vai dar certo, sempre vai dar certo e tal.
e às vezes positivo demais. Eu falei pra minha esposa, amor, em 5, 6 meses eu já tô ganhando a mesma coisa que eu ganho no jornal. Fica tranquila, sabe? Nós vamos continuar vivendo bem, comer fora, roupa, isso aí não, sabe, não vai ser o problema. E aí vem a vida. E aí, velho, comecei o negócio. Comecei já de cara com o Samuel, desde o início, o Samuel é meu sócio. E aí a nossa primeira empresa era uma empresa de representação comercial de meios de comunicação, publicidade. Não, peraí, não é que vocês começaram a Ice Hot junto, vocês já Não. começaram em outras... Outro negócio. A Ice Hot não é nosso primeiro empreendimento. A gente começou uma empresa na época chamada Avance, que a ideia era, cara, vamos vender o serviço do Vanazzi. O Vanazzi faz foto, faz vídeo, por exemplo. Tu precisa de um vendedor, eu vou ser teu vendedor. A gente vai ter um contrato de prestação de serviço sem vínculo empregatício, eu vou ser teu parceiro. Eu vendo pra ti. Eu vou vender pra ti. Aí eu queria vender pro Vanazzi, eu queria continuar vendendo pro Serra Nossa, vender pro Semanário, vender pra rádio. Eu ia ser um representante comercial de várias empresas. Essa era a minha ideia. Só que na época, cara, o que a gente errou em várias coisas, hoje eu vejo no que a gente errou, mas um dos nossos erros foi vender muita coisa e não criar um posicionamento de nada. O pessoal, na época, o que é Avance? O que é a empresa do Alex? Ninguém sabia dizer. Porque a gente vendia tanta coisa que no fim a gente não era reconhecido por nada, entendeu? Esse foi um dos problemas que fizeram o negócio não dar certo. E aí, cara, a gente começou a trabalhar, eu visitando o cliente, né? Sempre prospectando o cliente, indo lá, visitando, oferecendo, explicando o projeto, a ideia, pá, tentando vender. E, cara, a coisa não tava dando certo, velho. Não tinha jeito. Eu me lembro que teve um dos produtos que era um painel digital, mídia de painel digital, que na época... Quem diria, hein? Painel digital. Eu visitei, cara, 86 clientes para fechar um negócio. E aquilo para mim, cara, foi tipo assim, quando eu olhei para os meus números, né, cara, como eu apresentei essa proposta para 86 empresas para fechar um contrato. Não é possível. Cara, não é possível. Eu não sou um vendedor ruim, eu sou um vendedor bom, cara. O que tá de errado? E aí eu comecei a ver, pô, esse negócio não vai dar certo. Esse negócio e tal, sabe? E aí, o meu Prolabore com o Samuel, naquele primeiro ano, velho, sendo que eu ganhava 4, 5 mil, era R$200, R$300. Ai. Eu comecei a empresa realmente assim, otimista que as coisas iam dar certo, velho. Só que eu não tinha noção nenhuma do que é ter um negócio, cara. Na minha família não tinha nenhum empresário. Sobre negócios eu nunca tinha falado com ninguém, porque quando tu tá começando, nem todo empresário vai lá e te abre o jogo. Diz, ó, tu tem que fazer isso, tu tem que ir por aqui, tu tem que ir por ali. A maioria segura o jogo, né, velho? Então... Tem que ter alguma coisa pra entregar, né? Se eu consigo... o que é que eu não tinha essa noção, Vanazzi, básica, que o que é empreender? Cara, é tu resolver um problema. Se tu tem uma dor, tu consegue entender dessa dor e tu consegue mostrar pro cara que tu tem a solução para essa dor, tu troca a solução por dinheiro. Basicamente isso é empreender. Eu não tinha, nem esse entendimento ainda que eu precisava resolver um problema. Eu queria só vender um produto. Então eu não analisei, cara, será que é uma dor suficientemente grande a ponto do pessoal me pagar para resolver esse problema, sabe? E aí, resumindo, o primeiro ano, cara, o negócio não deu certo. A gente teve um resultado muito ruim, eu e o Samuel, assim, a gente praticamente nem teve ganho. O que aconteceu? Nesse primeiro ano de empresa... Além de não ter ganho, ainda queimaram o que tinha. Sim, a gente beleza. Perdeu a grana que tinha, que eu consegui de acerto lá, dos 5 anos de empresa e tal. E chegou no final de um ano, cara. A gente pagou, assim, o que a gente tinha da empresa, sobrou em dezembro 500 pila para cada um, velho. Nem para ir para Arroio do Sal, né? Cara, daí eu me lembrei do dezembro do ano passado. Porque como eu ganhava 4, 5 mil no jornal, e a época que tu mais vende publicidade em jornal com certeza. É final do ano. Natal, Ano Novo, anúncios promocionais e tal. Veio cara, 5 pau de comissão. Sim, no final do ano, na época do jornal, cara, eu me lembro assim que eu ganhava ali 8, 9, 10 mil, velho. Era o meu melhor ganho no final do ano. Aí num ano, cara, tu ganha 10 mil. No outro ano, como empresário, tu ganha 500 pila. E aí, cara, assim, ó... E olhar pra mulher? Com que cara? Sabe, porque sempre no final do ano, o que a gente fazia? Cara, vai viajar, vai curtir, vai aproveitar, vai pra praia. Com 500 pila, tu faz o quê, velho? Sabe, tu não tem... Nem Arroio do Sal. Não dá nada, velho. Não dá ali pra ir tomar banho no Rio das Antas, velho. Nada contra Arroio do Sal. A prefeitura de Arroio do Sal já te comprou um? Ainda não. Só em Xangri-Lá das praias aqui. Vou te falar que Arroio do Sal, faz tempo que não vai pra lá? Sim, faz tempo. Cara, o negócio tá sinistro. Tá legal? Prédio, o negócio tá sinistro, cara. É sério, pessoal. Tem prédio lá. Tem prédio agora lá. Não, mas prédios e prédios, cara. O negócio tá legal. Apartamento de alto padrão. Apartamento de 1 milhão e pouco.
Estou te falando, irmão. O negócio É? mudou. Aham. Mas tá, enfim, daí não deu pra ir pra Arroio do Sal com os 500 Não, quilos. cara, sim. E aí aconteceu o primeiro entendimento de que, pô, eu tinha falhado como empresário. Eu tinha, naquele momento, eu tinha fracassado. E dói, né? E dói, velho. E dói. Putz, cara. Só que aí eu me lembrei que eu falei pro Estevão que eu não ia voltar. Que eu não ia regredir, né, cara? E eu fui humilde de entender que a culpa tinha sido minha. Eu não tinha dado certo e tal porque eu não tinha sido competente. Eu entendi que me faltava conhecimento. Eu não entendia, cara, sobre vendas, eu não entendia sobre marketing, sobre produto, sobre gestão, não entendia nada. Não tava preparado. Não estava preparado. E aí o que que eu fiz, cara? Eu naquela época eu comecei a comprar um monte de curso, online e presencial. Eu assim, eu fiz o que eu pude e tal para levantar recurso Até o fórmula de lançamento. Né? até o fórum no lançamento. Cara, e a minha esposa, na época que eu assinei o fórum no lançamento, que eu comprei, ela quase me matou, cara. Porque o fórum no lançamento é um curso caro, nós sem grana, eu fui lá e me endividei para comprar o negócio. E eu falei pra ela, amor, fica tranquilo, eu vou fazer esse 6 em 7 aí em 6 meses. Até hoje eu não fiz o 6 em 7, velho. De vez em quando ela ainda me lança uma tirinha. Tá, aquele fórmula lá. Mas, cara, Aquele curso lá. Eu tenho que pensar que ó, te deu um entendimento Com certeza, de velho. marketing. E isso o pessoal não consegue levar em consideração. Com certeza. Tipo, o que a gente tá fazendo aqui agora, eu tenho certeza que tu não ia ter a percepção do nível de importância se tu não tivesse feito Com fórmula. certeza. Tipo, Não, e olha todos só. os treinamentos, todos os cursos que eu Não, fiz. e vamos lá, né? Tipo, o quão na frente tu não tá da concorrência, entendeu? Que não teve ainda a ideia do mundo do marketing digital, que precisa estar bem apresentável na internet, que precisa, tipo, tu entende? Cara, e isso te deu acesso, eu sempre brinco, eu falo pro pessoal, se tu quer o que tem de melhor no marketing digital, fala com o infoprodutor. Uhum, Porque o infoprodutor, ele precisa, a vida dele é a internet. uhum, Se ele não tiver bem na internet, ele não tá vendendo. com Então, certeza. esse cara tá nadando o máximo. O Uhum, infoprodutor ou o influencer, esses caras estão na crista da onda do que tá acontecendo. uhum, Entendeu? com Tu certeza. já teve acesso a isso. É. Isso já posicionou, a gente não tem como desver o que foi visto. Já posicionou a tua empresa num outro nível do que diz Certeza. respeito a marketing. Não, eu comecei a pensar em escala. Até então eu nunca tinha, assim, eu sabia o que que era, assim, ah, pô, eu quero ter algo grande, mas eu não entendia o que que era escala, né? Que tu precisa ter um produto que tenha potencial para atender o problema, resolver o problema de uma grande fatia de clientes, que seja fácil, né, de tu escalar aquilo, de tu transportar para diferentes regiões, instalar em diferentes regiões e tal. E aí, nisso, né, uma pessoa que me influenciou muito nesse período, Vanazzi, foi o Flávio Augusto da Silva, né? Não sei se tu conhece, é um Conheço, empresário claro. brasileiro, Opa. me influenciou muito. Foi nessa época que eu comecei a acompanhar o Geração de Valor e parecia, cara, que o Flávio falava pra mim, porque eu tava no fundo do poço É, e ele vinha, falava assim, cara, de tu persistir, de tu acreditar dos teus valores, sabe, que tu é uma águia e tal, tal, tal. E aquilo na época me fortaleceu muito. Gestão, hoje em dia ele fala muito sobre o equity, né? é. E então assim, e aí, cara, só que foi muito importante esse primeiro um ano, Vanazzi. Eu olho hoje pra trás, assim, tinha algo em mim que eu precisava aprender também algo naquele um ano, cara. Hoje eu sei disso. Como eu venho de uma família simples e eu tive a oportunidade de trabalhar muito novo e eu comecei a ganhar bem, de certa forma novo, bem pra realidade que eu tinha, né? Eu ganhava mais que meu pai e minha mãe e tal. Eu, cara, comecei a me achar, sabe? Porque quando tu começa a ganhar um pouco de dinheiro, quando a tua realidade ela começa a mudar um pouco, tu começa a se olhar de uma forma diferente. Tu começa a pensar assim, cara, pô, eu sou melhor que algumas pessoas. Eu tenho que fazer uma boa gestão do meu tempo, no quesito assim, ah, eu não vou dar o meu ouvido para qualquer um. Eu não vou falar com qualquer um. E isso na época eu não tinha maturidade para entender e eu me tornei um cara arrogante, orgulhoso, sabe? Eu não dava bola para algumas pessoas, pensava assim, cara, esse cara é um vagabundo, ele não trabalha, ele não muda de vida porque ele não quer, sabe? Esse tipo de pensamento, Sim. sim. E eu tinha me tornado um cara arrogante, velho, naquele um ano. Eu tava me achando, cara. Eu me achava rico, eu me achava, né? Vindo da onde eu tinha vindo, eu era rico, Sim. na minha cabeça. E aquele um ano, velho, ele foi muito importante para mim, porque eu fracassei, né? Eu fui, pra mim, assim, na época eu me sentia no fundo do poço, frustrado,
tudo que até aquele momento eu tinha feito tinha dado certo pra mim e aquilo deu errado. E eu vi assim, cara, que eu não era tão bom assim, sabe? Que eu não era tão ótimo vendedor como eu achava que eu era. E aí, cara, eu entendi que eu precisava mudar como pessoa, que eu tinha que deixar o meu orgulho de lado, sabe? Então foi um aprendizado pra mim, cara, que hoje eu entendo, Vanazzi, que eu precisei, velho, passar por aquela situação pra estar preparado pra depois dar certo. Tu entende? Porque hoje que a coisa tá dando certo, o negócio tá crescendo em todos os sentidos, financeiramente e tal, eu consigo me manter humilde. Isso pra mim hoje é uma coisa muito importante. Se tem uma coisa que eu admiro e tal em algumas pessoas, são aquelas pessoas que têm resultado, têm dinheiro, mas continuam humildes, sabe? E não é uma coisa fácil, velho. É uma coisa difícil. Quando tu começa a dar certo e tal, quando tu começa a ganhar dinheiro e a tua realidade é o teu ego, ele quer te diferenciar. Ele quer te dizer assim, não, tu não é qualquer um, sabe? E aí, velho, eu tive que aprender isso. Então foi o que de bom aconteceu naquele um ano? Eu entendi que eu precisava me manter humilde, velho. Pra continuar crescendo a longo prazo, entendeu? Não dá certo uma vez. Sustentável, né? Uma coisa sustentável. Só que também uma coisa boa que aconteceu naquele um ano é que a gente foi exposto ao que deu início à ideia da Ice Hot. Foi naquele um ano. Porque o Samuel, ele me apresentou uma empresa de Porto Alegre que fazia equipamento... Eles tinham um equipamento de água quente. E esse equipamento eles viabilizavam através de publicidade. Qual que era a ideia deles? Eles instalavam na cidade, um exemplo Porto Alegre, aquelas cidades ali da região, Novo Hamburgo e tal, conseguiam uma autorização com a prefeitura e colocavam publicidade lá. Eu me lembro que tinha na época Pepsi, algumas grandes marcas anunciavam nesse tipo de produto. Sim. E eu, quando eu vi aquilo, cara, eu achei o máximo. Eu disse, cara, como que não tem isso aqui na nossa cidade? Porque eu já ia pra praça com a minha esposa pra tomar chimarrão, sabia que um monte de gente ia pra praça tomar chimarrão, e já tive o problema de ir pra praça tomar chimarrão e terminar água quente e não conseguir água quente. Aí ter que parar de tomar chimarrão e tal, porque, pô, não tem onde encher a térmica. E aí eu disse, cara, não faz sentido não ter um negócio desses aqui com tanta gente que precisa. Pá, eu achei aquilo o máximo, velho. E eu enxerguei aquilo em Bento. Eu disse, cara, isso aqui tem que ter aqui, velho. E aí eu falei com o Samuel, eu disse, cara, vamos lá falar com esses caras, vamos nós ser representantes deles aqui na região. Era esse o nosso negócio, né? Claro. E fomos pra lá. Só que, cara, eu tinha nessa época 19 para 20 anos, eu não tinha muita barba, né? Financeiramente a gente não tava legal, então eu não, com certeza não me vestia muito bem e tal. Os caras não deram muita credibilidade pra nós. Eu me lembro que eles nos receberam mal, tipo, sabe, assim, a gente se sentiu mal atendido, assim, o pessoal não botou fé em nós. E aí, cara, eles resumindo, eles deram pra nós a tabela daquele produto deles, a mesma tabela de Porto Alegre, e disseram, tentem vender isso lá na região de vocês. E a tabela deles era, a mídia era R$4.000 a bissemana pra anunciar naquele tipo de equipamento. E eu me lembro que eu falei com algumas grandes empresas aqui da cidade e elas acharam aquilo um absurdo. Elas gostaram da ideia, mas o valor era um absurdo. Claro. Só que eu falei com pessoas aqui, amigos, conhecidos e tal, disse, cara, a gente tá pensando em trazer um equipamento de água quente aqui pra cidade. E com quem eu falava, todo mundo pilhava, velho. Disse, pá, isso aí é muito legal. Tem que ter isso aí. Pá, isso aí eu vou usar, sabe, todo final de semana. E todo mundo começou a curtir aquela ideia. E o pessoal começou até a cobrar nós. Pá, quando é que vocês vão botar aquele equipamento? E o equipamento lá que vocês falaram, quando é que vai tá ali? E aí, cara, passou uns 2, 3 meses, eu e o Samuel, a gente não viu que não ia rolar através daquela empresa, por causa do modelo de negócio deles, por causa dos valores e tal. Só que, cara, nós já tinha comprado a ideia, tá ligado? Sim, já. Isso funciona. E aí, a gente tava meio triste, assim, por não fazer o negócio acontecer com, né, da forma que a gente tinha imaginado. E o Samuel, ele foi pra Rolante, uma cidade aqui do estado, e tinha na praça lá um chimarródromo, né, que o chimarródromo é uma estrutura com uma máquina de água quente, essas que tem em posto de gasolina, simples, né? Sim. E não tava funcionando o negócio. Que na maioria dos lugares onde tem chimarródromo não funciona. Aí é um outro assunto. É verdade. Posto de combustível é o clássico. E na maioria não funciona. E aí, cara, o Samuel me ligou, final de semana, eu me lembro, ele falou assim, Alex, eu tô aqui em Rolante, cara, aqui tem uma máquina de água quente e não tá funcionando esse negócio. Por que a gente não cria a nossa, velho? E aí, eu me lembro, cara, que eu falei pra ele assim, cara, por que não? Vamos tentar. Só que, assim, olhando pro contexto nosso na época, velho, nós tava financeiramente quebrado.
nós não tinha R$ 1 na conta de saldo positivo, E ainda devendo. Nós não fazia a mínima ideia, velho. Como que cria um equipamento de água quente? Nem da indústria não precisa de ideia. Não, cara, como é que faz isso, velho? Tipo, sabe? Só que, cara, vamos fazer. Vamos dar um jeito nisso aí. E aí, eu e o Samuel, a gente, né, botou isso como um projeto e a gente, logicamente, assim, cara, a inspiração foi dessa empresa de Porto Alegre, nós não vamos copiar os caras na cara dura, né? Vamos ser, pelo menos, né, honesto. Cara, nós temos que criar um diferencial pra isso. Aí diz, cara, o equipamento dos caras lá só tem água quente. Eu não consigo ir para a praça todos os dias e pegar água quente. Eu não tô passando ali na praça agora e tal e preciso da água quente. A água quente é só para alguns momentos. Por que não a gente botar água gelada nesse negócio? A gente vai potencializar a quantidade de pessoas que vão poder usar. Porque água gelada, pô, tô com sede, vou lá e pego, né? E aí, vamos botar também. Então, o nosso equipamento vai ser diferente. Vai ter água quente e água gelada. E aí, eu e o Samuel disse, cara, beleza, show, entendeu? Uma ideia. Ice Hot. Temos que dar um nome pra esse negócio aí, né? Como é que nós vamos chamar o produto ou a empresa e tal? E aí, o nosso brainstorm foi bem simples, velho. O Samuel, né, que é fera no inglês, disse, cara, pô, vai ter água gelada, Ice. Vai ter água quente, Hot. Cara, vamos chamar esse negócio de Ice Hot. E aí fechou, vamos chamar disso aí, velho. Se nós depois tiver um nome melhor, a gente troca, mas vamos deixar Ice Hot. E aí, eu me lembro que a gente chamou um amigo nosso, o Klepper da Suarte, e falou pra ele, Klepper, a gente quer uma marca sinistra, né? Que nem ele diz, uma marca legal e tal pra esse negócio. Klepper é o sobrenome dele? É o nome dele. O nome dele. O nome é Klepper. Uhum. Klepper, meu amigo, esse nome, né? Sua mãe, ela não tava muito feliz com você. Enfim, desculpa, Klepper, é brincadeira. Não. O Klepper é gente boa. E aí, cara, que o Klepper a gente conhecia porque eu vendia o serviço do Klepper na empresa de representação. Ele criava marcas e tal. E aí eu falei pra ele, disse, cara, a gente precisa de uma marca legal, só que o detalhe, eu não tenho dinheiro pra te pagar, né? Não sei que tu vai cobrar ali, sei lá, 3 mil, 4 mil, não tenho como te pagar. Mas assim, quando a gente ganhar dinheiro, a gente vai te pagar. E o Klepper confiou em nós. Tá tudo bem, vamos beleza, lá. Tá, beleza, vamos lá. Fez a marca e tal. E a gente fez uma apresentação de PowerPoint na época, e eu fui, cara, apresentar o projeto pro prefeito de Bento Gonçalves e fui falar com o Sicredi. Foram as 2 primeiras reuniões que eu tive. E aí eles gostaram da ideia, só que, cara, era uma ideia muito abstrata, a gente não fazia a mínima ideia de como tornar aquilo real. E aí a gente apresentou para algumas pessoas, tinha passado 1, 2 meses do momento que a gente teve a ideia, e, cara, a realidade começou a bater. Tem conta para pagar, tu tem uma esposa para dar satisfação. E a gente se deu conta que aquele projeto, a Ice Hot, ia ser mais complexo do que a gente tinha imaginado realizar. Sempre assim. E que não ia ser tão rápido, ia demorar. E a gente precisava de uma coisa para ganhar dinheiro a curto prazo. E aí, algumas coisas, né, a gente... Venderam um rim. A gente viu... Pensamos, o que nós temos para vender? Eu não preciso de 2. Eu não tenho... Por que 2, né? Coração, não tem uma máquina... E aí, cara, nessa época, a gente, assim, teve a ideia de criar uma agência focada em Facebook, sabe? E aí nasceu a Social Media. Social Media. E aí a gente criou a MTW, porque assim, eu não entendia nada de rede social, mas eu vendo, eu sei vender. O Samuca, mais ou menos assim, ele sabia usar o CorelDRAW. Esse era o que a gente tinha, né, velho? Disse, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer umas fotos das empresas e vamos alimentar as redes sociais delas. A gente foi lá, eu ofereci pra Maria, aí eu me lembro que eu falei com o Samuel assim, cara, quanto que a gente vai cobrar ali pra botar 2, 3 publicações por semana? O Samuel, sei lá, oferece aí por uns 400 pila, né? E aí eu fui lá pra Maria e falei, uns 400 reais e tal, a gente cuida da tua rede social. E ela falou, aí pode ser. Opa, pois, 400 pila, um contrato, né, recorrente, eu disse, show de bola. E aí, cara, aquilo me... aí eu fui pesquisar sobre a questão do Facebook. E a gente estava bem no momento oportuno, porque as empresas estavam começando a usar o Facebook com as fanpages, e elas não sabiam como alimentar as fanpages. Claro. Elas não sabiam nem usar um Canva da vida, entendeu? Sim. E eu disse, cara, vamos nós oferecer esse serviço. E a gente criou, uns planos, tinham 3 planos, um de 299, 499, 699, onde nós o que diferenciava? A quantidade de postagens por semana. E aí, cara, eu disse, eu vou vender esse negócio. E comecei a vender, velho. Pegar um cliente aqui, um ali e tal, tanto que daí que veio lá o atendimento da Luforte, que antes eu comentei contigo. E nós fazia tudo, fazia as fotos, postava, impulsionava e tal. E, cara, a MTW, ela começou a dar certo.
trouxe para nós de volta a dignidade. A gente tinha pelo menos um prolabore ali de R$1.000, R$1.500 para cada um para comprar, né, a comida, coisa arada. E a Ice Hot, ela meio que foi engavetada, velho, nesse período. Ficou em off. Ficou em off. A gente, tipo, cara, assim, ó, não tinha, velho, uma semana que eu não pensava na Ice Hot, velho. Não tinha, sabe? Cara, toda vez que eu passava na Planalto, que eu passava ali na praça, eu olhava pras pessoas lá, cara. Questão de honra ter um equipamento ali. Sabe? Eu olhava as crianças brincando, eu olhava assim o pessoal correndo e tal. Eu disse, cara, Ice Hot, velho. Nós temos que dar um jeito de botar esse negócio, cara. Sabe? E aí se passaram 2 anos. Nesse período a MTW ela cresceu, né? A gente chegou ali na época a ter um faturamento de 20, 30 mil por mês, então a gente, né, tava tendo um salário razoável. E aí aconteceram algumas coisas e eu e o Samuel disse, cara, vamos desengavetar aquele projeto. Eu acho que agora é um novo momento e tal, vamos fazer a Ice Hot acontecer. E aí a gente fez um combinado que ele ia continuar trabalhando na MTW e eu ia trabalhar na Ice Hot. Porque a Ice Hot ela tinha como sustentar nós, né, naquele momento. Não tinha como sustentar. A MTW sim, tinha, a Ice Hot não. Então a MTW ela pagava um salário para nós dois e eu ia me focar sozinho na Ice Hot por um tempo até, né, a Ice Hot acontecer. E aí eu me lembro, cara, que a gente conseguiu a ajuda de uma pessoa em Bento Gonçalves, que foi na época o Henrique Núncio, que hoje é vereador e tal aqui, sim. Né? E ele ajudou a mexer o processo na prefeitura que estava 2 anos parado. E deu para nós uma possibilidade que talvez um dia o Ice Hot poderia ser instalado em Bento Gonçalves. E eu me lembro que a gente montou uma apresentação com um render do produto, e aí uma outra história. Esse render, quem fez para nós na época foi a Gemile da Bria. A Gemile, a gente foi lá, a gente levou um projeto que o Samuel tinha feito no SketchUp, parecia, cara, uma geladeira, o primeiro Ice Hot, o primeiro projeto, e a gente falou pra Gemile, a gente precisa deixar isso aqui bonito, tá feio, tu consegue nos ajudar? E ela é arquiteta, design, e ela fez lá um projeto, pô, ficou bonito e tal, até a gente fez meio que uma referência do iPhone, tanto se, né, quem vai olhar os primeiros Ice Hot, eles eram arredondados em cima, sim. Porque na época a minha linha de raciocínio que eu me lembro que eu falei pra Gemile, cara, a Apple gastou tanto dinheiro nesse design que, sabe, ele tá aprovado, tá aprovado. Ele já foi validado. Vamos nesse design aí. E aí, cara, a gente fez lá, a Gemile fez o visual do produto, montamos uma apresentação, e eu me lembro que eu liguei pra prefeitura de Guaporé, que eu conhecia, sabia o nome do prefeito lá, o Valdir, e aí eu consegui uma reunião com o Valdir, cara. Ele aceitou me receber lá pra ir lá conversar com ele. E eu fui lá falar com o Valdir, apresentei para ele o projeto, disse, cara, ó, a gente não vai cobrar da cidade, a prefeitura não precisa investir nada, a gente vai instalar de graça e a gente vai vender anúncio, a gente vai botar publicidade nesse equipamento e tal, as pessoas vão tomar água gelada, vão ter água quente, pô, vai ser um serviço, né, pra cidade. E aí o Valdir gostou, só que eles não sabiam como viabilizar aquilo, a questão burocrática, que tipo de documento, que tipo de contrato, como eles iam autorizar nós a instalar aquele equipamento. Uma coisa, né? E aí, só que ele me falou assim, Alex, a ideia é boa, talvez a gente instale aqui. Ele me falou isso, talvez a gente instale aqui. E aí eu liguei para Flores da Cunha. Na época o prefeito era o Lídio e disse, cara, consegui uma reunião com o prefeito Lídio. Para ver, às vezes a gente acha que as coisas são difíceis, só que se tem vontade tu consegue, né? Consegui uma reunião com o Lídio e fui lá para Flores da Cunha, cara, para ter uma reunião com o prefeito. E apresentei para ele o projeto e ele falou, cara, boa ideia, talvez um dia a gente ponha aqui também. Sim. Só que o que eu fazia? Cara, eu ligava pro prefeito, o exemplo Lídio, e dizia, ó, a gente tem um negócio, assim, que nós vamos instalar em Bento e vamos instalar em Guaporé. Flores da Cunha não pode ficar de fora, tem que ter também, né? Claro. E aí ele me aceitava receber. Aí depois eu consegui uma reunião com o prefeito de Veranópolis. E aí fui pra lá e falei, ó, nós vamos instalar em Bento, Guaporé, Flores da Cunha. Veranópolis não dá pra ficar de fora. E que não era mentira, em algum momento nós vamos instalar. Em algum momento nós vamos instalar. Aí depois eu consegui uma reunião com o prefeito lá de Flores da Cunha. E aí depois eu consegui uma reunião com o prefeito lá de outra cidade. Cara, e fui visitando os prefeitos e sempre fazendo isso, né? Dizer, ó, nós vamos instalar em tal cidade. O que aconteceu nesse período, cara? Eu já tinha visitado mais de 40 prefeituras. E a gente ainda não tinha conseguido autorização em nenhuma para instalar o Ice Hot. E logicamente, no momento, né, dessa... É o teste, né? O empreendedorismo te testando, né, cara?
Até onde tu tá disposto Até a onde ir tu tá pelo disposto, sucesso? né, velho? O quanto tu tá disposto a fazer? E assim, é hipócrita se a gente falar que nesses momentos a gente não tem pensamentos negativos. Não duvida, né? A gente duvida. A gente, pô, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que a minha ideia ela é tão boa assim? Por que só eu tô enxergando isso como algo bom? Né? Pô, apresentei para 40 pessoas e nenhuma ainda aceitou. Será que a ideia realmente é boa? Será que ela faz sentido? E aí, eu com esses pensamentos negativos, eu me lembro, cara, que num vídeo o Flávio Augusto falou um negócio. Ele falou assim: como que tu mede a persistência de uma pessoa? Como é que tu sabe o tamanho da crença, não é nem da persistência? Como é que tu consegue medir o tamanho da crença de uma pessoa em algo? É pela quantidade de nãos que essa pessoa ela escuta e ela continua seguindo em frente. E aquilo, velho, pá. Eu entendi que era aquilo, sabe, pra mim. E aí eu disse, cara, eu vou seguir em frente até achar o sim. Mesmo que eu tenha que ouvir 50 não, que eu tenha que ouvir 100 não, velho. Eu vou continuar seguindo. E aí, cara, eu cheguei na prefeitura número 43, que foi Venâncio Aires. E eu fui lá, consegui uma reunião com o secretário. Na época eu acho que ele não era nem secretário, hoje ele é secretário. Mas ainda não tinha te vindo a ideia da cooperativa. Não. Tava só a reunião, só em prefeitura. Sendo que hoje, né, no 80-20, Aham. o teu dinheiro tá na cooperativa. Quem mais compra? Só que na época a gente não tinha essa visão, Não velho. tinha visão, Não né? tinha visão, Olha que coisa. Como, às vezes, cara, o sucesso, ele tá ali. Só que tu tá cavando aqui. É. Você tá entendendo? Tu precisa passar por isso, mas na hora que tu enxergar do lado, tu vai ver que aqui é onde tá o ouro. Com certeza, cara. E quando a gente teve essa reunião com o Neu Soir, eu me lembro, sim, cara, que foi uma reunião muito... Eu tô percebendo aqui que os nomes, seu Nilson aí, com todo o respeito que eu devo pro senhor, né? A sua mãe também não tava, né? Enfim, né? Cara, Nilson aí. Um Tô grande brincando, né, amigo, senhor? velho. Grande amigo. O Nelson Ir é um cara que até hoje a gente é amigo, a gente se dá muito bem. É um cara que a prefeitura hoje de Venâncio Aires é uma cliente da Ice Hot, ela compra da Ice Hot. Sim. E aí a reunião com o Nelson Ir ela foi muito diferente, cara. Eu me lembro assim que em 3, 4 minutos o Nelson Ir ele entendeu a ideia. Gostei. Ele gostou, ele falou assim: deixa eu entender. Eu não vou pagar, vocês vão instalar de graça e vocês ainda vão vender a publicidade, eu só preciso ceder para vocês o espaço? Só precisa assinar. Cara, ele queria botar em toda a cidade, ele queria botar em todas as praças. E aí o Alex, vamos fazer o seguinte, velho, vamos sair daqui, já vamos ir nas praças, ver os lugares para nós instalar esse equipamento. E aí a gente foi numa das praças, que era a Praça da Bandeira. Ele saiu contigo e disse, Sim, vamos lá. vamos lá. E ele me Vê botou... como, às vezes a gente pensa, né, que não existe a vontade do setor público e tal, mas o cara que quer, ele faz acontecer, Tem, né, velho. Tem pessoas no setor público, cara, que são pessoas... Tem cara bom, né? Tem cara bom, velho. A gente tava falando antes aqui, né, obviamente não foi ao ar, do Banco do Brasil. Cara, tem cara bom lá, concursado, não, cara bom, tem. cara... Né? Todo lugar tem pessoas boas, né, velho? E aí esse Nelson Ir, ele foi, assim, um cara diferente, ele comprou a ideia e ele pediu, assim, pra mim, né, na época, ali naquela reunião, eu tava sozinho. Ele falou, Alex, quando que vocês conseguem inaugurar esse negócio? Quando que a gente pode marcar a inauguração desse negócio? E aí, cara, eu sem falar com o Samuel, que foi um erro na época isso, eu falei assim, cara, daqui 2, no máximo 3 meses a gente consegue instalar esse equipamento. Era fevereiro, início de fevereiro, a gente combinou com ele que em abril, no máximo maio, na verdade acho que se eu não me engano era março, no máximo abril, nós íamos inaugurar esse equipamento. E aí eu voltei pra Bento, faceiro, né, velho? Pra falar pro Samuel, disse, cara, consegui o primeiro lugar pra nós instalar esse equipamento. Eu só não sei fazer. E aí o Samuel, tá, quando, né, como é que foi o combinado e tal? Eu falei, cara, daqui 2, 3 meses nós temos que instalar. Aí o Samuel, cara, mas como assim, velho? Nós não temos um projeto, nós não sabemos como a gente vai produzir, com quem a gente vai produzir, a parte interna, a parte externa, a gente não tem um projeto técnico desse produto. E aí eu falei pro Samuca, disse, bah, irmão, nós vamos ter que dar um jeito, cara. Nós, sabe, tudo que a gente queria era a oportunidade de instalar. Agora, nós vamos ter que dar um jeito, velho. E graças a Deus o Samuca nesse tudo sentido... financiado, vamos lá, né? Até aí, combustível, tudo financiado pessoa física. Sim. A MTW estava ajudando, Claro, só que aí tem um detalhe, né, cara? Tu visitar 40 cidades custa dinheiro. Tu pegar o teu carro, ir até lá, levar presente, para alguns a gente levava presente, levava um vinho, levava alguma coisa, né? Prefeitos e tal. Faz parte, né? Não adianta. Tu tem que ter essa visão.
Resumindo, cara, até financeiramente a gente já tava meio mal. E eu, como sempre fui o comercial, quando eu saí da MTW, automaticamente a empresa começou a decair, né? No caso, A a agência MTW começou a pagar o preço da Ice da Hot. Ice Hot. Isso aí. E aí, como eu era o cara que me relacionava com os clientes, trazia novos clientes e tal, vendia, a MTW começou a perder faturamento quando eu saí dela, né? Putz, cara. E aí, a gente precisava de dinheiro para fabricar o primeiro Ice Hot. E a gente sabia que ia custar ali uns 20, 30 mil e a gente não tinha essa grana, né? Sim. E aí a gente teve que achar alguém para primeiro aceitar nos ajudar a fabricar o primeiro equipamento. Que, cara, a gente foi. A ideia já era usar aquele formato, o projeto era usar inox e tal. A gente tinha algumas coisas que já estavam na nossa cabeça, né? Sim. E com quem a gente falava, velho, sobre o projeto. Pelo menos sabia o que ia fazer e É. qual era o material. Qual era o Já- material, isso. Pô, já não tá partindo do zero, né, velho? Não, a gente já tinha pelo Opa. menos o básico, Não né? é zero? Não é zero? Só que pra quem a gente apresentava, cara, o pessoal dizia assim pra nós, ou que não dava pra fazer, o pessoal dizia pra nós, não, isso não dá pra fazer, ou diziam, bah, isso é muito caro pra fazer. Não davam pra nós assim, como fazer, entendeu? Cara, esse é um ponto, velho. Esse é um ponto. Esse é um ponto que destrói sonho. Entendeu? O cara que diz que não dá. O cara que diz que é impossível. O cara, você tá entendendo? Se eu fosse atrás disso, eu não tinha feito uma parede das minhas obras. Não dá. Isso não vai, isso não vai locar nunca. Apartamento de 40 metros quadrados? Imagina. Tu consegue entender? Sim. E aí é onde tem que entrar aquele espírito que tu falou, né? Do teu, lembrar do teu diretor lá do Serra Nossa, né? Como assim não dá? Vai ter que dar. Tem que ter um combustível, alguma coisa extra, né, velho? Que te motiva ali a seguir em frente e tal. É, né? isso aí. E aí, cara, eu me lembro que o pessoal falava aquilo e tal. A gente disse, cara, nós vamos ter que dar um jeito. Nós assumimos um compromisso, nós demos a nossa palavra, nós vamos ter que dar um jeito. E aí, cara, assim, ó, Deus colocou no nosso caminho uma pessoa que até hoje a gente é muito grato e ele sabe disso, que é o Jusemar, da Bagatini, Metalúrgica Bagatini. Jusemar já melhorou um pouquinho, mas mesmo assim não dá nada. Jusemar. E a gente foi lá e apresentou pra ele, a esposa dele, a Lisiane, a nossa ideia na época. E o Bagatini falou assim, cara, é diferente, eu nunca fiz algo parecido com isso, mas eu consigo fazer. Ele falou assim, vai custar aí uns 30 mil, né, o protótipo, o primeiro e tal, mas eu consigo fazer. Cara, já foi uma luz no fim do túnel, né, um cara que deu talvez a gente consiga. Beleza, um problema inicialmente estava resolvido, temos o cara que vai nos ajudar a transformar essa ideia num produto, né, e o dinheiro? Como é que vai pagar, né? Como é que vai pagar? E aí eu me lembro que eu tinha feito amizade com um cara que hoje é meu compadre, é padrinho do meu filho, é um grande amigo e tal. A gente sempre se fala, até hoje é um grande amigo meu, que é o Maurício. E eu fui falar com o Maurício porque ele tinha me falado um tempo atrás, Alex, se um dia tu precisar de dinheiro, tu fala comigo. Ele tinha me falado isso, né? E eu falei pra ele na época, não, eu nunca vou precisar de dinheiro, né, cara? E eu fui lá e falei pra ele, Maurício, lembra aquilo lá, cara, que tu me falou? Eu tô precisando, irmão. Eu vou precisar no mínimo de uns 20 mil. E a gente negociou, na época ele me fez uma proposta de 1% ao mês. E foi uma proposta justa e tal. E eu me lembro que aí ele precisava que o sócio dele meio que autorizasse também, porque ele tinha um sócio e tal. E aí o sócio dele não me conhecia. E aí eu fui lá e tal pra conversar com ele, pra ele, né, me conhecer e tal, sentir um pouco mais de segurança. E eu me lembro que o sócio dele perguntou assim, tá, Alex, nós vamos, né, te emprestar 20 mil, tu sabe que não é um dinheiro nosso, pessoa física, é um dinheiro da empresa que tá aplicado, tá dando juro e tal, né? Qual que é a segurança que a gente vai ter desse retorno? E eu me lembro que eu falei assim pra eles, cara, segurança sou eu. Eu sou a segurança. Eu dou a minha palavra pra vocês que eu vou devolver esse dinheiro. Vocês podem ficar tranquilo, eu vou pagar. E se eu não pagar, vocês podem ficar com o meu carro. Aqui, ó, a chave do meu carro, eu deixo o meu carro de garantia, entendeu? E aí o Maurício emprestou para nós os 20 mil a 1%. E com esses 20 mil, a gente deu start, a gente pegou os 20 mil integralmente e deu na mão do Bagatini. Disse, cara, tá aqui a entrada, não é todo o valor que tu cobrou de nós, mas isso aqui é a entrada e depois a gente dá um jeito de te pagar o restante. E o Bagatini, cara, ele nos ajudou, a gente foi lá, deu um jeito e tal. Resumindo a história, dia 8 de abril de 2018, a gente inaugurou o primeiro Ice Hot. E, cara, pra nós esse foi um dia, assim, ó, animal, absurdo, sabe? Porque foi, naquele momento, a realização de um sonho. Só eu e o Samuel sabia
quantos nãos a gente ouviu, quantas reuniões a gente teve, com quantas pessoas a gente teve que apresentar o projeto, até conseguir chegar naquele dia, onde as pessoas iam lá e apertavam um botão e saía água quente, apertavam outro botão e saía água gelada. Para as pessoas era uma coisa tão simples, pô, saiu água. Para nós, velho, teve um preço muito alto que a gente teve que pagar. Sabe, de crença, de trabalho, de esforço, de noite sem dormir pensando, cara, como que a gente vai fazer? O sistema que nós criamos já interno na época não existia. O que a gente vai fazer? Eu e o Samuel, a gente não é nenhum engenheiro. Para apertar um botão e puxar água de um lugar e essa água tem que sair gelada para sair ali no caninho, como é que, entendeu? Sim. Como é que a gente faz isso, velho? E nesse dia, né, dia 8 de abril de 2018, a gente inaugurou o primeiro Ice Hot. Foi uma festa, né? Toda a família lá, a gente convidou assim toda a cidade. Eu me lembro que eu fui para Venâncio Aires visitar comércio em comércio, entregar um panfleto dizendo: ó, dia 8 nós vamos inaugurar esse equipamento que vai ser um sucesso, não sei o que, tal. Sabe, convidando a comunidade, Sim. porque a nossa visão já era, cara, comunidade. Esse é um produto que vai agregar valor para a cidade, para as pessoas e tal. Porque quem vai se beneficiar são as exatamente, pessoas. eles vão usar, né? Claro, óbvio. E aí, cara, eu convidei todo mundo, assim, e tal, o pessoal não entendia muito bem, né? Ice Hot, essa marca estranha, produto, nunca vi isso aí, o que que é, né? O que vão fazer aí, que doideira que é essa? Na inauguração só tinha a nossa família. Hoje já virou um negócio que, eu falei com várias pessoas, né, que enfim, a gente tá atendendo pessoas de vários segmentos e tal, e eu falei, cara, tem inclusive uma empresa aqui da cidade que tem um produto muito bacana tal. Sim, eu já vi. Sim, é aquele que, olha o que eu joguei, é aquele que aperta o botãozinho e sai a água, sai o jato de água lá. Já ouvi isso, cara. Não foi de um, nem dois, nem três. Ó, vê que coisa, né? Como já é um negócio que... Hoje é uma coisa assim que a maioria das pessoas já sabe, conhece e tal, mas na época não existia isso, entendeu? Nós fomos os desbravadores, na época tu não encontrava em nenhuma praça algo parecido como o nosso equipamento, entendeu? Claro. E aí a gente fez a inauguração, me lembro que, sabe, tinha cara tocando música. Nós soltamos foguete, velho. Nós compramos e levamos foguete. A gente comprou um tecido vermelho para ficar ao redor do equipamento, com laço, de tirar laço. Cara, foi uma festa para nós. Foi um dia, assim, marcante, né? É um dia muito especial na minha vida, na minha memória, assim. E aquele, para nós, tanto que a gente comemora o aniversário da Ice Hot sempre no dia 8 de abril, porque a gente considera que ali foi o início do nosso negócio, né? E aí, cara, desse primeiro dia até chegar ao ponto de, cara, isso virou um negócio, isso tá dando dinheiro, isso, né, sabe, tá fazendo sentido, a conta tá fechando, cara, levou uns quase 4 anos, irmão. Nossa senhora. A gente, cara, teve que fazer muitas mudanças, muita coisa, porque, cara, no início a gente não tinha conhecimento para criar um sistema que aquecesse a água, sabe, criar um sistema que gelasse a água. O que a gente fez? A gente criou um mecanismo de pegar água num lugar, fazer passar por outro e tal. A gente criou o sistema que ia fazer o negócio funcionar. Criamos uma estrutura que protegesse o sistema, porque as prefeituras elas tinham muito medo do vandalismo. Todas elas já perguntavam para nós naquela época, tá, e quanto tempo isso aí vai durar? E o pessoal não vai quebrar isso aí? Porque o pessoal quebra tudo aqui, né? O pessoal dizia... Eles, não, fica tranquilo, nós vamos fazer um negócio bacana, a gente vai fazer um negócio resistente, sabe? Um baita negócio, né? E aí, cara, a gente, na época, comprou o que a gente encontrou de melhor no mercado, qual que era o nosso critério? Qual que é o equipamento de água gelada mais caro? Qual que é o equipamento de água quente mais caro? Vamos comprar esses, deve ser os melhores. E a gente botou esses equipamentos dentro do nosso produto. E na nossa cabeça, disse, pá, vai funcionar, vai dar certo. O que aconteceu? Não funcionou. Por quê? Porque a quantidade de pessoas que tomam água gelada numa praça é muito maior do que a quantidade de pessoas que tomam água gelada num posto de gasolina quando tem a máquina. Claro. Entendeu? Num posto de gasolina, a pessoa vai pegar água quente, vai encher uma garrafa de água quente, uma a cada 15 minutos, uma a cada 30 minutos, às vezes uma a cada 1 hora. Numa praça vai ser 10 pessoas em 1 minuto. Com certeza, imagina pegar um domingo de sol, com a Planalto cheia, aí até imagina a situação. É. Viu? A gente falou, nossa, quanta criança, até a gente, né? E até tinha um monte de gente ao redor da Scott. É esse a realidade do nosso tipo de produto. Ele sempre é utilizado, como ele está numa praça, por uma quantidade muito grande de pessoas. A demanda é grande. Claro. E aí o que acontecia? As pessoas iam lá pegar água gelada e a água estava quente. Por quê? Porque o equipamento ele não dava conta de gelar a água tão rápido, ele não tinha vazão. Água quente.
A pessoa ia lá pegar água quente pro chimarrão, a água fria. tava morna, tava fria. E aí nós, pô, um outro problema, né? Pá, mas esse troço não funciona. Não funciona tão bem. Ah, então inverte os botões. Não tinha pensado nessa. Não. Inverte o botão, pronto, sai friando. É. E aí, cara, a gente daí se deparou com outro problema e foi difícil resolver esse problema. Pra gente solucionar isso, nós tivemos que criar um sistema próprio. Nós tivemos que desenvolver um sistema da Ice Hot que gelasse e que aquecesse a água, que hoje esse é um sistema próprio. O que a gente usa hoje no nosso produto a gente tem desenho industrial, tem patente disso, que não legal. existia. É. E aí, só que isso é caro, né, velho? Mas, É grana. com certeza. E nós não tinha isso. E aí, resumindo, então assim, cara, a gente teve que desembolsar muita grana, teve que investir muito, a gente teve que ouvir muito não, sabe? Até chegar ao ponto que a gente está hoje. 5 anos de empresa. Hoje a gente está com presença em mais de 100 cidades, 10 estados. Legal. Hoje o negócio, cara, fatura, esse ano é para faturar uns 6 milhões, 7 milhões. O negócio, cara, tá, Parabéns. sabe? Deu. Mas no início, velho, não foi bem assim. Não cara. foi bem assim. É aquela história, né? Faz tempo que começaram a fazer sucesso ontem, né? Olha pro cara, o cara vê, né? Às vezes olha pra uma empresa e pensa, putz, cara, nossa, os caras fizeram sucesso de uma hora pra outra. Não, O os pessoal fala caras isso tiveram muito- sorte, né, meu? pessoal. Os caras tiveram uma baita sorte. A gente já ouviu isso. Bah, vocês tiveram uma baita ideia, cara. Vocês foram muito sortudos.